Olá pessoal, vamos na nossa correção do TD de Matemática para a prova parcial da segunda etapa, ok? Vamos começar? Então vamos lá. Primeira questão pede para você que você calcule as potências utilizando alguma propriedade das potências, tá? Então nós temos aqui quais são as propriedades, né? Nós temos a multiplicação de potência de mesma base, que diz que você deve repetir a base e somar os expoentes. Nós temos a divisão de potências de mesma base, que diz que você deve repetir a base e subtrair os expoentes. E nós temos a propriedade potência de potência, que diz que você deve repetir a base e multiplicar os expoentes, tá bom? Essas três, eu escrevi só essas três que seriam usadas nessa questão. Vamos lá. Primeira questão, você tem aqui, né, apenas uma base e dois expoentes. Então nós estamos falando da terceira propriedade, a potência de potência, que resolve-se repetindo a base e multiplicando os expoentes. Se eu multiplicar 2 vezes menos 1 dá menos 2, está reduzida a uma só potência, tá? Então eu fiz uma simplificação dessa expressão aqui, virou essa aqui, apenas uma base, apenas um expoente. Só que ele quer que eu calcule. Se ele quer que eu calcule, eu devo continuar um pouco mais, tá? O que é que o expoente negativo faz? Ele inverte a base, tá? E aí você vai calcular menos elevado ao expoente par da mais. 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9, tá bom? Letra B, mesma coisa. Nós temos aqui uma divisão de potências de mesma base. Então, fazendo só essa parte aqui de cima, tá? Se você fizer só a parte de cima, você tem aqui uma divisão de potência de mesma base, onde você deve repetir a base e subtrair os expoentes. Então, o primeiro expoente, que é menos 3, menos o segundo expoente, que é menos 6. Como eu tenho dois sinais aqui, ó, eu tenho que colocar um parênteses, tá? Então, esta continha aqui vai ficar menos 3 mais 6, que vai me dar 10 elevado a 3. Voltando para a minha conta, eu vou ficar com 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Também é uma divisão de potências de mesma base, só que agora escrita como fração, né? Mas se divide do mesmo jeito. Você vai repetir a base, vai fazer o primeiro expoente menos o segundo expoente. Isso aqui vai ficar, ó, o menos com menos vai dar mais. E 3 mais 2 é 5. Bem, estaria terminado. Só que 10 à quinta, né, como ele pediu para resolver, é o 1 seguido de 5 zeros. Tranquilo? Vamos à letra C. Novamente eu tenho uma divisão. Novamente eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Aqui é fácil. 9 menos 5 dá 4. 4 e 2 elevado à quarta potência é 16. Tá? Terminados os três primeiros, vamos adiante. Apesar de termos frações no item D, o jeito de fazer é o mesmo, não importa se a base é um número decimal, uma fração, seja o que for. Se você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você deve repetir a base e, no caso aqui, somar os expoentes, tá bom? Então isso aqui vai dar menos 1/3 elevado à quinta. Usando as regras de sinais, né? Menos elevado a expoente ímpar é menos. 1 elevado a qualquer expoente é 1. E 3 à quinta é 243. Tranquilo? Letra E. Só tem uma base, então é a propriedade potência de potência. Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, nós vamos ficar ali com elevado a 12, tá bom? Então, 3 elevado a 12, que é uma conta que seria muito difícil fazer em uma prova, né? Demorada, tá esse número. E 7 elevado a 12, não sei nem falar esse número, né? 3, 8, 4, 1, 2, 8, 7, 2, 0, 1. Olha que número pequenininho para se fazer à mão, tá? Vamos ao próximo. Aqui nós temos uma multiplicação de potência de mesma base.
Não esqueça que quando não tiver expoente nenhum, tem um número 1. Então eu vou repetir a base e somar os expoentes. Vai ficar menos 0,5 elevado a 8. Tá? Bem, e aí quando você fizer menos elevado a expoente ímpar, você vai obter mais 0,5 elevado a 8 vai me dar, então um pouquinho mais para cá, 0,00390625. Também um ótimo número para se fazer cálculos em prova. Vamos à próxima questão. Questão 2, né? Sabendo que x é igual a 2 à terceira, aliás, 2 ao quadrado é a terceira. A letra y é igual a 2 elevado a 2 elevado a 3 e z é 2 elevado a 3 que está elevado a 2. Quanto é que é x vezes y dividido por z, tá? O que ele quer mostrar nessa questão é que quando você está resolvendo uma potência, você pode usar as propriedades. Mas a propriedade no caso, né, potência de potência, ela tem que estar separado com parênteses. Então, o único aqui que seria a propriedade potência de potência é a letra A. O primeiro aqui é o x, tá? O y e o z não são potência de potência, tá? Para ser potência de potência, tem que ter esse parênteses, tem que ter os expoentes separados por esse parênteses, tá bom? Então aqui é o normal, propriedadezinha, vai dar 2 elevado a 6. No item, na letra y, né? Isso daqui é como se fosse 2, não, é como se fosse não, é 2 elevado a 3, ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2 que vai me dar 8. Então o y, reduzindo, né? Eu vou ficar com 2 elevado a 8. E de maneira análoga aqui no z, ó, você tem 3 ao quadrado e 3 ao quadrado vocês sabem que dá 9, tá bom? Então no z eu vou ficar com 2 elevado a 9. Então está aqui meu x, está aqui meu y, está aqui meu z. Agora é só calcular o que ele pediu, que é x vezes y sobre z. X vezes y sobre z. Aplicando as propriedades aqui, potência de potência, né? O que é que eu vou fazer aqui? Aliás, multiplicação de potência mesma base, eu vou somar os expoentes, não é isso? Então vai dar 2 elevado a 14 dividido por 2 elevado a 9. Como é uma divisão, eu vou subtrair, que vai dar 2 elevado a 5. A resposta poderia ser deixar dessa forma aqui, mas se pedir para calcular, né, 2 à quinta vai dar 32. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 3, né? Simplificando a expressão, como ela seria escrita, né? Para representar uma potência de base 2. Então ele está dando a dica aqui, ó. Ele quer que você represente uma potência de base 2. Então, esses números eu vou escrevê-los todos como potência de base 2, tá? No caso 4, eu vou escrever como 2 ao quadrado. No caso 8, eu vou escrever como 2 à terceira. No caso 16, eu vou escrever como 2 à quarta. E o 32 é 2 à quinta. Você pode ver que todos os números que tem na conta são potências de base 2. Então, quando eu aplicar as propriedades nessas potências, eu vou ter também um resultado na base 2, tá bom? Vamos começar. Vou substituir cada um pelo seu respectivo potência. 4 é 2 ao quadrado, dividido por 8, que é 2 à terceira, vezes 16, que é 2 à quarta. Aí que vem um cuidado, ó. Esse 2 à quarta está elevado a menos 3. Vou ter que colocar esse parênteses, tá? Tudo isso dividido por 32 elevado a menos 1. Pronto, eu escrevi todos os números como potência de base 2. Vou fazer o que agora? Vamos começar dos parênteses, tá? Então, eu vou repetir o 2 ao quadrado, vou repetir o 2 à terceira e vou fazer 2 elevado a 4 elevado a 3. Como eu sei que a propriedade é potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Isso vai me dar menos 12. Sobre, aqui embaixo vai me dar menos 5. Tranquilo?
Aqui eu vou fazer na ordem que está aparecendo, tá? Eu vou fazer esses dois aqui, certo? E o resultado eu vou multiplicar com o terceiro. Então, resolvendo aqui do ladinho o 2 ao quadrado dividido por 2 à terceira, olha, divisão, então subtrai. Se subtrair isso aqui vai dar 2 elevado a menos 1. Tá? Vou escrever aqui, ó, 2 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a menos 12 dividido por 2 elevado a menos 5. Ok? Aplicando a propriedade multiplicação de potência de mesma base, eu vou somar esses números. Tá? Mais com menos aqui vai dar menos, então o meu expoente aqui, essa soma, vai dar menos 13 sobre menos 5. Tranquilo? Agora eu tenho uma divisão. Uma divisão você bota o primeiro expoente menos o segundo. Só que o segundo já tem um sinal de menos lá. Né? Então, menos com menos vai ficar mais. Eu tenho menos 13 mais 5. Sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior. Ele quer que escreva com uma potência de base 2. A base é 2 e o expoente é menos 8. Vamos à próxima questão. Bem, vamos lá. Questão número 4 diz assim: ao procurar pelo valor de x, Ana verificou que x era um número que satisfazia a relação. A raiz de x, a raiz de 35 menor que x, menor que a raiz de 39. Então o valor de x é. Traduzindo, ele quer saber qual é o valor de x, sabendo que x é um número entre raiz de 35 e raiz de 39. Bem, se você elevar todos esses números ao quadrado, se você elevar esse aqui ao quadrado, esse aqui ao quadrado, esse aqui ao quadrado, você teria que 35 menor que x ao quadrado menor que 39. Ou seja, o quadrado do número que eu quero está entre 35 e 39. Se você elevasse esses números aqui ao quadrado, tá? Você encontrar 36, 20,25, que está fora, 7 dá 49, então 7,1, que é maior que ele, estaria fora, e 25 também estaria fora, porque eu quero um número entre 35 e 39 quando for elevado ao quadrado. E o único número que fica entre 35 e 39 quando é elevado ao quadrado é o 36 aqui, que veio do 6, letra A. Bom? Se você quiser, você pode calcular a raiz aproximada de 35, né? O 35, nem precisaria, só a definição já ia ajudar. O 35 está entre quem? Está entre 5 e 6. Né? Como ele é bem próximo de 6, que é 36, então esse aqui é o número 35 alto, né? Raiz de 35 dá mais ou menos, vou fazer a conta porque não é o objetivo dessa questão, tá? Daria aproximadamente 5,8. E a raiz de 39, se você for fazer a raiz de 39, 39 também não tem raiz quadrada. Quem é que tem antes dele? O 6. Quem tem depois dele? O 7, né? E a raiz de 39 dá mais ou menos 6,2. Então, o meu x é um número que fica aproximadamente entre 5,8 e 6,2. O único número que obedece isso é a letra A. Tá? Duas maneiras de resolver este problema. Quando estiver falando de área, ou de raiz quadrada, eu explico melhor raiz quadrada aproximada. Tá bom? Vamos à próxima questão. Vamos lá, questão número 5. Né? Pedro comprou uma chácara quadrada com área de 200 metros quadrados. Para cercá-la, ele pretende colocar uma tela ao redor da chácara. Né? Está ali na imagem o desenho. Tá? Qual é o comprimento do lado e a quantidade de tela? Para saber o comprimento do lado, né, nós vamos descobrir o lado dessa figura. Para saber o comprimento de tela, pelo desenho aqui, ele está colocando tela só em 3 dos lados da figura. Tá? Então, vamos lá. Problema que dá a área da figura e quer saber o lado, sempre você vai fazer que o lado do quadrado é a raiz quadrada da área. Tá? Apareceu o problema de lado de um quadrado, você vai tirar a raiz quadrada da sua área. Tranquilo? Beleza. Qual é a área? A área é 200. Então, a raiz quadrada de 200. Eu não sei qual é a raiz quadrada de 200, tá? Mas eu sei que a raiz quadrada de 200
fica entre dois inteiros. E aí você vai testar. 10 ao quadrado é 100, é pouco, né? 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 196, bem pertinho. E 15 ao quadrado, 200. Ok? Então, a raiz de 225, tá? Então, a raiz quadrada de 200 é um número entre 14, porque 14 deu 196, e 15. 15 ao quadrado é 225. Você sempre vai pegar dois valores, né? Que um seja inferior e o outro seja superior. E você vai colocar esses números que estão aqui dentro elevado ao quadrado. No caso, o 14 e o 15. Tá? Para que você entenda melhor, né? O número 200 está 196 e 225. Consequentemente, se você tirar a raiz de cada um deles, a raiz de 200, que eu não sei qual é, está entre a raiz de 196, que eu sei que é 14, e a raiz de 225, que eu sei que é 15. Tá? Então, o número entre 14 e 15. Como 200 está mais próximo de 196 do que 225, quando eu for fazer as minhas tentativas, eu vou começar do 14,1. Depois vou fazer o 14,2. Depois eu vou fazer o 14,3. 14,4 até chegar no 14,9, tá bom? Vamos tentar o 14,1 elevado ao quadrado. Isso já me dá 198,81, quase 200. Agora vamos tentar o 14,2 elevado ao quadrado. Dá 201,64. Passou. Bem, então basta essas duas contas. O resto eu vou apagar, não preciso deixar na prova, tá? Eu só preciso deixar na prova o número que deu certo e o número que passou. Qual é o número que deu certo? É esse aqui, tá? Não é essa a resposta. A resposta é o número que você usou para encontrar o 198. Então, a raiz de 200, que vai ser o lado da minha figura, é aproximadamente 14,1. Por quê? Porque 14,2 dá mais de 200, tá bom? Então, esse lado aqui mede 14,1 metros aproximadamente. Ok? Resposta aqui, qual o comprimento do lado? Resolvido. Agora, quantos metros de tela eu vou precisar? Para descobrir quanto de tela, né? Pelo desenho aqui, ele colocou tela em 3 lados. Então, eu vou fazer 14,1 vezes 3, tá? E 14,1 vezes 3 vai dar 42,3 metros. Como eu falei em sala, né? Você não vai comprar 42,3 metros, você compra 45. Se for muito caro, compra 43, porque esse número está aproximado. E como ele está aproximado para menos, se você comprar exatamente isso aqui, vai faltar. Né? A aproximação falta. Né? Então, se você comprar exatamente, vai faltar. Ok? Vamos passar para a próxima. Questão número 6, né? Voltamos aqui à propriedade das potências. Você tem um monte de potências, multiplicando, dividindo, você já tem que identificar que você vai aplicar as propriedades das potências, tá bom? Então, quando você tem parênteses, você sabe que a prioridade é para o que está dentro do parênteses. Vou repetir todo o resto. E aqui eu tenho uma multiplicação de potência em mesma base. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Elevado a 2. Tudo isso elevado a menos 3. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. 2 a nona. Dividir. O parêntese ainda aqui, nós temos uma potência, onde eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Elevado a menos 3. Dentro do cochete, nós temos uma divisão. Uma divisão diz que eu vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho 9 menos 10. Cuidado com a regra de sinais, né? Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Tudo isso elevado a menos 3. E para finalizarmos, temos potência de potência, onde eu vou repetir a base e vou multiplicar menos 1 vezes menos 3. E menos vezes menos, vocês sabem que dá mais 3. Resposta certa, letra A.
D. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá. Questão 7 diz assim: determine o que se pede a seguir. No caso, ele quer a raiz quadrada de cada número. Tá? Se você souber quais são as raízes quadradas dos números que estão aqui, uma maravilha. Se você não souber quais são as raízes quadradas dos números aqui, o único jeito que você tem ou é tentativa ou é fatorar. Eu vou na fatoração, tá bom? Que resolve qualquer um. Primeiro, raiz quadrada de 4.225. Eu vou pegar e vou fatorar. Vou pegar 4.225 e tirar a sua raiz quadrada, tá bom? Ok? Vamos lá. Bem, quando eu for dividir, eu só posso dividir por números primos. Então, os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aí vai, são infinitos, ok? Geralmente são os 3, 4, mas ele não é par, então não vai ser possível dividir por 2. O próximo é 3. Será que esse número é divisível por 3? Para saber, você tem que somar os algarismos, tá? Se a soma dos algarismos de um número for um múltiplo de 3, ele será divisível por 3. Então vamos somar. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 3, então não dá também por 3. O próximo é o 5. Você vai pegar num canto e vai pegar 4.225 e dividir por 5, né? 42 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 são 40. Para 42, 2. Baixo 2. 22 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 22, 2. Baixo 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Resposta final, 0. Toda divisão aqui tem que dar resto 0. Você está dividindo de maneira inteira, tá? Então deu 845, não foi isso? Agora eu vou dividir de novo por 5, porque se não deu por 2, por 3, deu por 5, eu tenho os próximos números para ir, não voltando, tá bom? 8 dividido por 5 dá 1, certo? 1 vezes 5 é 5, para 8, 3. Aqui eu vou ficar com 34 dividido por 5, vai dar 6. 6 vezes 5, 30 para 34, 4. Baixo 5, 45 dividido por 5 dá 9. Eu estou fazendo aquelas divisões aqui, tá? Que eu tinha montado aqui, só que eu estou fazendo direto ali. Aconselho que você faça a divisão de número por número aqui fora, tá bom? Ok? Se você não fizer aqui fora, você pode errar, tá bom? Faça os cálculos aqui. Próximo número, 199. 199 não dá por 11, tá? Porque 11 vezes 11 é 121. E 13 vezes 13 dá 169. Então esse número só será divisível por 13, que vai dar 1. Então aqui eu tenho, ó, forma fatorada, 5 ao quadrado e 13 ao quadrado. Como já foi falado, esse número aqui é um número quadrado perfeito, tá? Se ele é um número quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada. Como é que eu faço para raiz quadrada? É só você pegar os expoentes aqui, tá? E dividir cada um dos expoentes por 2. Se eu dividir cada um dos expoentes por 2, eu vou ficar com 5 elevado a 1 vezes 13 elevado a 1. Resolvendo as potências e multiplicando, eu vou ter 65. Tranquilo? Letra B, raiz quadrada de número com vírgula. Eu vou transformar este número em fração. Raiz de 100 é 10, tranquilo. O meu problema é a raiz de 5.184, tá bom? Então, eu vou pegar 5.184 e fatorar. Logicamente, nós começamos por, como ele é par, pelo número 2, ok? Se você dividir por 2, você vai fazer a divisão aqui do ladinho, tá bom? Eu estou fazendo direto, mas você vai fazer do ladinho. Se você pegar 5.184 e dividir por 2, você vai encontrar 2.592. Se você dividir por 2, você vai encontrar 1.296. Se você dividir por 2, você vai 648. Se você dividir por 2 por novo, dá 324. Por 2 de novo,
vai dar 162. Por 2 de novo dá 81. Que agora não dá mais por 2. Por 3 é 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Não deu, mas deu, tá? E agora eu vou contar os fatores que eu tenho aqui. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. E 1, 2, 3, 4 números 3. Então, esse número é um quadrado perfeito. Por quê? Porque os expoentes são pares. E para tirar a raiz do quadrado perfeito, é só dividir os expoentes por 2, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. A metade do expoente. O expoente é o número que está lá em cima. Tranquilo? Vamos lá. 2 elevado a 3 dá 8. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 8, 72. Então, o número 51,84 na forma de sua raiz quadrada é 7,2, tá? 72 sobre 10. Voltando para a forma decimal, 7,2. A próxima questão, 169, está aqui, ó, é 13 ao quadrado. Então, a raiz de 169 já é para você saber que é 13. O meu problema é a raiz de 2025. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2025 e vou fatorar. Ah, vou começar do 3? Não, você tem que fazer em ordem. Se você vai fazer em ordem, não é por 2, o próximo número é 3. Ah, mas esse número é divisível por 3? Some os algarismos. Vamos somar. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então ele é divisível por 3. Se eu dividir 2025 por 3, você vai encontrar 675. Se você dividir por 3 de novo, você vai encontrar 225. Se você dividir por 3 de novo, continua sendo dividido por 3, vai dar 75. Se você dividir por 3 de novo, vai dar 25, que por 5 é 5, que por 5 é 1. Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai dar 3 à quarta e 5 ao quadrado. É um quadrado perfeito? É. Então, vamos dividir os expoentes por 2. Vai ficar 3 elevado a 2 e 5 elevado a 1. 9 vezes 5, 45. Essa é a raiz quadrada de 2025. Tranquilo, pessoal? Vamos à próxima. Questão 8 fala o seguinte: qual o menor número natural que devemos somar a 650 para obter um número quadrado perfeito? Cuidado com esse tipo de problema. Às vezes é feito qual o número que eu devo somar, às vezes é o número que eu devo multiplicar, tá? Se for somar, você faz de um jeito. Se for multiplicar, você faz de outro jeito, tá? Como é que tá aqui somar? Eu vou fazer somar, depois eu faço um contra-exemplo se a palavra fosse multiplicar. Tudo bem? Ou dividir ou subtrair, tanto faz, qualquer uma dessas operações. Se for somar ou subtrair é de um jeito. Se for multiplicar ou dividir é outra forma, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o número aqui é 625. Ele é um quadrado perfeito? Não, tá? Ah, como é que eu sei que ele não é um quadrado perfeito? Você iria fatorar. Por 2 dá 325. Ah, isso aqui é por 3? Não, porque se você somar não dá por 3. Aqui só dá para dividir por 5, que dá 65. Que por 5 dá 13, que por 13 dá 1. Então esse número aqui, ele não é um quadrado perfeito, porque ele tem expoente ímpares, tá bom? Então eu sei que ele não é um quadrado perfeito, beleza. Como é que eu faço para encontrar um número que eu devo somar e ele virar um quadrado perfeito? Procure um quadrado perfeito próximo a ele. Como é que eu procuro? Procurando. 10 ao quadrado é 100. É pouco, eu quero 600. 20 ao quadrado é 400. Tá bom, né? 30 ao quadrado é 900. Então, um número entre 20 e 30. 25 ao quadrado, tá? Então, esse aqui é um número entre 20 e 30. Vou tentar 25. É 625. É um pouquinho abaixo, né? Vamos tentar achar o 26. 26 ao quadrado dá 676. Passou.
Então, como eu quero somar nesse número para virar um quadrado perfeito, eu tenho que pegar um que passou. Se fosse subtrair, eu teria que pegar um número que fosse antes. Como ele que passou, então eu tenho que pegar um que passe dele, tá? 676. Então, esse número aqui é quadrado perfeito? Não. Quanto é que eu tenho que juntar a ele, somar, para ele virar 676? Eu sei que é um quadrado perfeito. É só você subtrair. Quanto é que eu devo somar? 26. Então vamos lá. Se eu pegar 550, que não é um quadrado perfeito, está aqui, e somar 26, eu vou encontrar 676, que eu sei que esse 676 é um quadrado perfeito, tá? Então você vai procurar, 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 tá? A questão terminou, ok, pessoal? Vou dar agora só uma dica. Se em vez de somar a palavra que fosse multiplicar, tá? Aí isso aqui ia ajudar muito, tá? Se for para qual número devo multiplicar para virar o quadrado perfeito, você vai fazer assim. Por que ele não é um quadrado perfeito? Porque esse aqui tem expoente 1 e esse aqui tem expoente 1. Então os culpados são o 2 e o 13, né? Ou seja, o culpado é 26. Então você deveria pegar esse número e multiplicar por 26. Aí ele iria virar um quadrado perfeito, tá bom? Isso se a palavra fosse multiplicar. Se a palavra for multiplicar, você pega a sua forma fatorada e quem tiver expoente ímpar são os culpados, tá bom? E aí é só multiplicar pelos culpados. No caso aqui, os culpados são só o 2 e o 13, então eu vou multiplicar por 2 e 13. 2 vezes 13, 26. Se for somar, você tem que fazer ir procurando até encontrar um que passa. E aí subtrair do número, ok? Diferentes formas de resolver. Vamos à próxima. Questão 9. Os números x e y representam, respectivamente, as raízes quadradas exatas de 51,84, que já foi feito hoje, né? E 40,96. Qual o valor de x menos y? Então, como ele próprio está dizendo aqui, o x e o x representa a raiz quadrada de 51,84 e o y representa a raiz quadrada de 40,96. Como o número de cima já foi feito hoje, tá? Eu não vou fazer, já foi feito hoje, não, foi feito agora, nesse instante, na questão anterior. Eu não vou fazer de novo esse número aqui. Isso aqui dá 7,2. Eu só vou fazer o do y, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever como fração. Então, eu quero a raiz desse número aqui. Minha preocupação é com a raiz do numerador, porque o denominador eu sei que é 10, tá? Como é que eu tiro a raiz de 4.096? Eita, vou ter que fazer bem alto porque eu sei que esse número aqui, 4.096, vai faturar. Tá? Tudo isso. 4.096, ele dá por 2, tá? Que vai dar 2.048. Que vai dar por 2, que vai dar 1.024. Que vai dar por 2, que vai dar 512. Que vai dar por 2, que vai dar 256. Que vai dar por 2, que dá 128. Que vai dar por 2, que dá 64. Que por 2 dá 32. Que por 2 dá 16. Que por 2 dá 8. Que por 2 dá 4. Que por 2 dá 2. Que por 2 dá 1. Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é 2 elevado a 12. Consequentemente, a sua raiz quadrada vai ser 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 eu sei que é 64, tá? Então aqui é 64. Quando eu dividir por 10, vai me dar 6,4. E agora vamos fazer o que ele pediu. X menos y. X menos y. Subtrair número que tem vírgula, é só você colocar vírgula embaixo de vírgula e a resposta aqui vai dar 0,8, letra D. Beleza? Vamos ao próximo. Questão 10. Dos números a seguir, qual deles é um quadrado perfeito? Bem,
Quando você tem um número quadrado perfeito, ele tem algumas terminações, certo? Fixas. Um quadrado perfeito pode terminar em zero. Vamos colocar todos os números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, algarismos finais, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número quadrado perfeito pode terminar em zero? Pode. Pode terminar em 1? Pode. 1 ao quadrado é 1 e 9 ao quadrado é 81. Pode terminar em 2? Não, tá? Se você pega 2 ao quadrado dá 4, aqui é o número e aqui é o quadrado perfeito dele, tá? Ó. Se eu levar esses números ao quadrado, eu vou encontrar finais específicos, tá? Então, um número ao quadrado, ele pode terminar em 0, ele pode terminar em 1, não termina em 2, ó, nenhum quadrado perfeito termina em 2, nenhum quadrado perfeito termina em 3, tem quadrado perfeito que termina em 4, sim, tem quadrado perfeito que termina em 5, tem quadrado perfeito que termina em 6, não tem quadrado perfeito que termina em 7, não tem quadrado perfeito que termina em 8, tem quadrado perfeito que termina em 9, tá? E aqueles finais que são o 2, o 3, qual é o outro que está faltando aqui, né, que não foi botado? O 7 e o 8, não, esses finais não podem ser quadrados perfeitos, tá? Então, por isso aqui, eu não vou fazer nem a conta desse aqui. Tudo bem? Agora vamos começar. O 151 pode ser quadrado perfeito? Poder ele pode, mas eu sei que não é, porque eu já aprendi alguns quadrados perfeitos, principalmente os menores, tá? E 151, ele é primo, você ia demorar a encontrar, mas você sabe que o 144 é um quadrado perfeito e depois dele veio o 169. Então 151 também não é um quadrado perfeito. 2000, não, 22, 20,44. Eu vou transformar em fração e vou fatorar 2044, tá, pessoal? Eu vou fatorar 2044. Se eu fatorar 2044 por 2, vai dar 1, né? Vai dar 10 aqui. Aqui vai dar 22. Continua sendo par, eu vou tentar por 2 de novo. Por 2 vai dar 5, 1 e 1. 511 não é mais por 2. Por quanto eu vou tentar? Eu vou tentar por 3. É tentar, tá? É tentar mesmo. 511 por 3, aqui vai dar 1. 1 vezes 3 é 3, sobra 2. 21 por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21 para 21 nada. Baixo 1, não dá para dividir 0. Então vai sobrar resto. Então não é por 3. Por 5 eu sei que não é. Lembrando que eu estou usando aqui os números primos, tá? Então não é por 2, não é por 3, não é por 5. Vou tentar agora o 7. 511 dividido por 7, né? 51 por 7 dá 7. 7 vezes 7 são 49. 49 para 51 sobram 2. 21 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21 para 21 é 0. Ele é divisível por 7. Dá 73. O problema é que 73 só vai ser divisível por um número maior do que 7. 7 não é, tá? 7 vai sobrar resto, tá bom? Então, o próximo número aqui é 73. Mas ele não é um quadrado perfeito, porque só tem o número 7 e só tem o número 73. Esse aqui também está fora. Certo? Vamos para o próximo. O próximo é 24.000. Eita, que número grande, hein? 24.964. O que é que você vai fazer? Você vai fatorar 24.964. Vamos lá. 24.964. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 2. Dividindo por 2, vai dar 1, 2. Aqui dá 4, aqui dá 8, aqui dá 2. 964. Dividindo por 2 de novo, vai dar 6.241. 6.241 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5,
Aí você ficaria triste, né? Porque também não dá por 7, não dá por 11, só dá por 79, que dá 79, que por 79 é 1. 2 ao quadrado e 79 ao quadrado. Esse número aqui é o quadrado perfeito. Professor, como é que eu ia saber disso? Um número tão alto desse numa prova? Pois é, né? Vamos fazer o seguinte, você provavelmente iria desistir depois que tentasse o 3 e o 5 e o 7, né? Então, vamos pegar o outro que é menor. Vamos pegar o 3.804. Será que ele não é mais fácil de fatorar não, hein? Vamos tentar fatorar ele, o que é que sai? Ah, por 2. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 9. Certo? Que é 18. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 2. Se eu dividir por 2 de novo, aqui vai dar 9. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 1. Esse número aqui dá por 3. Se eu dividir por 3, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 7. E aqui não dá por 3. Por esse número não dá por 3, eu não preciso nem continuar. Ó, eu só vou ter um 3. Se eu vou ter só um 3, mesmo sem saber qual é o próximo número, isso aqui não é quadrado perfeito. Então essa aqui também está fora. Por exclusão, essa aqui teria que ser a certa. Tá? Eu não preciso descobrir qual é o próximo número. Se eu sei que aqui não é o 3, o próximo aqui não é o 3, então eu não preciso nem fazer a conta toda. Eu já sei que esse número não é por 3, então só vou ter um fator 3. Consequentemente, o expoente do 3 vai ser ímpar e eu não vou precisar fazer o outro número, porque esse aqui não vai ser quadrado perfeito. E por exclusão, mesmo que esse número aqui seja enorme, tá? Você sabe que o correto é 24.964. Vamos para a próxima questão. Faça a aproximação dos números e determine qual dos números é o maior. Então, raiz de 5 e 22 sobre 9. Você vai fazer, vou fazer primeiro mais fácil, que seria a divisão. Vamos pegar 22 e vamos dividir por 9. O que é que isso vai dar? 2, né? 2 vezes 9 são 18. Para 22 sobram 4. Estou pegando os números depois da vírgula, né? Vou baixar o zero e como eu estou pegando depois da vírgula no resultado. Lembre que aqui tem um finito zero, tá? 40 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 9 são 36. Para 40, 0. Tá? Baixando outro zero. 40 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9 são 36. Pronto, não precisa fazer mais não. Nós sabemos que isso aqui vai dar uma dízima periódica. Tá? Então, agora eu tenho que calcular a raiz de 5 com aproximação. De uma casa já está bom, a não ser que seja o número 4. Aí nós temos que passar para a segunda casa, tá bom? Então, vamos lá. Raiz de 5. 5 é um quadrado perfeito? Não. 5 fica entre quais números? Entre 4 e 9. Então, a raiz de 5 vai ficar entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Qual é a raiz de 4? 2. Qual é a raiz de 9? 3. Eu sei que é um número entre 2 e 3, tá? Só porque 5 não tem raiz. Quem é menor que tem raiz? Quem é menor que 5 tem raiz? É o 4. Qual é a raiz de 4? 2. Pronto. Então, esse número é na casa dos 2. Vamos tentar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, tá? Aqui dá 4,41, aqui dá 4,84, tá? De cós salteado, né? O próximo, 2,3 ao quadrado, vai dar 5,29. Passou, eu só preciso de 5, aqui passou de 5. Então, os que não me interessam, o que deu certo e o que passou. Quanto é que é a raiz de 5? A raiz de 5 é aproximadamente 2,2 e o outro número é 2,4. Então, faça a aproximação. Então, o raiz de 5 e o 22,2, quem é maior? 22 sobre 9, né? É maior que a raiz de 5, que é 22, alguma coisa. Aliás, desculpe, a raiz de 5 é 2, alguma coisa.
E 22 sobre 9 é 2,4 alguma coisa. Por aproximação, o raiz de 5 ele é menor que 22 sobre 9, tá bom? Vamos ao próximo. Aqui foi só para treinar raiz quadrada, tá bom? Questão 12. A área de uma praça quadrada é 85 metros quadrados. Qual é a medida do lado dessa praça? Já foi dito, né? Que para calcular o lado de uma superfície, é só você tirar a raiz quadrada da sua área. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 85. 85 tem raiz quadrada? Tem não. Qual é o número que tem raiz quadrada que você conhece abaixo de 85? Ah, 81. Qual é a raiz de 81? É 9. Então, esse número fica entre 9 e 10. Você sempre procura para menos, tá? E aí, coloca o sucessor desse número. Então, fica entre 9 e 10. Então, lá vou eu, na minha tabelinha, fazer 9,1 ao quadrado, 9,2 ao quadrado, 9,3 ao quadrado, 9,4 ao quadrado, tá bom? Pegou a calculadorazinha, 9,1 ao quadrado, calculadora somente, tá? Dá 82,81. 9,2 ao quadrado vai dar 84,64. Deve ser esse, né? Porque o próximo 9,3 ao quadrado dá 86,49. O que chegou mais próximo sem passar, né? Não preciso disso, não preciso disso. Então, a resposta vai ser esse aqui, ó. Esse número foi o que chegou mais próximo sem passar. Então, a raiz de 85, com aproximação de uma casa, é 2,9. Oh, 9,2. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 13. Qual é o menor número natural que devemos multiplicar pelo número 60 para que o produto seja um quadrado perfeito? Ó, ele quer que o produto seja um quadrado perfeito. Esse número multiplicado por um certo número tem que dar um quadrado perfeito. O que é que eu vou fazer? Já falei na questão anterior, né? Nós vamos fatorar. Por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Isso aqui fica 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Isso é um quadrado perfeito? Não. Por culpa de quem? Por culpa do 3 e do 5. 3 vezes 5? 15. Pronto. O número que eu devo multiplicar 60 para que ele vire um quadrado perfeito é o número 15. Tá bom? Vamos à próxima questão. Herón de Alexandria foi um grande gênio matemático. Ele desenvolveu uma fórmula capaz de calcular a área de um triângulo considerando apenas as medidas dos lados, né, sem contar com a altura. Em homenagem ao seu criador, o cálculo é conhecido como fórmula de Herón. A fórmula é a seguinte, né? A área de um triângulo é igual a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pela diferença do semiperímetro por cada um dos lados desse triângulo, né? Que é escrito da forma que está aí, né? A é igual a raiz de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Tá? Onde P é A mais B sobre 2, ou seja, é a soma dos lados, né? Dividido por 2, também conhecido como semiperímetro. Aí vem a pergunta, qual o valor da área desse triângulo, né? Cujos lados medem 4, 5 e 3. Então você começa sempre pelo perímetro. Ah, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Tanto faz, tá? Vamos colocar aqui o A é o 4, o B é o 5 e o C é o 3. 4 mais 5 mais 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12. Dividido por 2 vai dar 6. Então a área vai ser igual a raiz quadrada de P, que é 6 vezes 6 menos A, vezes 6 menos B, vezes 6 menos C. A área vai ser igual, começamos os parênteses, né? Então aqui dá 6, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Multiplicando, porque todo mundo está dentro da raiz aqui, faz a primeira conta que está dentro da raiz, até transformá-la em apenas um número, raiz de 36. Né? 2 vezes 6, 12, 12 vezes 3, 36. E qual é a raiz de 36? 6. Então a área desse triângulo é 6 centímetros
quadrados, tá bom? Vamos à próxima questão. Na congruência de triângulo estudamos 5 casos, tá? Eu atualizei aqui o enunciado. São eles LLL, LAL, caso especial, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Indique o caso de congruência nos pares de triângulo. Pessoal, como eu falei para vocês, você tem que saber diferenciar o que é um ângulo do que é um lado, né? Isso aqui é um ângulo, isso aqui é um ângulo, isso aqui é um lado, está em centímetros. Então esses dois triângulos aqui, ó, tem as mesmas, vou até fazer por cor, tá? Vamos lá. Ó, isso aqui, esse é igual a esse. Vou mudar de cor. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Pela ordem, aqui é um ângulo, aqui é um lado e aqui é o ângulo. O caso aqui é ALA. Vamos para o próximo desenho. Aqui tem 3, aqui tem 3. Aqui é um ângulo, aqui é um ângulo. Aqui tem 4 centímetros, aqui tem 4 centímetros. Então, pela ordem aqui, ó, isso aqui é um lado, isso aqui é um ângulo, isso aqui é um lado. Caso ALA. A letra C, tá? 3 é um lado. 4 é um lado. 5 é um lado. Caso L, L, L. Letra D é o que vocês mais se enganam. Olha lá. Isso aqui é um lado. Tem outro mesmo valor lá do outro triângulo. Esse aqui é um ângulo. Tem outro mesmo valor lá no outro triângulo. E esse aqui é outro ângulo. Tem o mesmo valor no outro triângulo, tá? Separados por cores. Então isso aqui é um lado. Isso aqui é um ângulo. Isso aqui também é um ângulo. Ah, então é o caso ALA? Não, porque se fosse o caso ALA, o lado tinha que estar no meio dos dois ângulos. Não acontece aqui. O lado está afastado, né? Vamos dizer assim, está aqui oposto a esse ângulo aqui. Por isso que esse caso é o lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Ok? Vamos ao próximo. Questão 16 diz assim. Quais os possíveis casos de congruência para o par de triângulos abaixo? Tem muitas informações, tá? Para que um triângulo seja congruente, para que dois triângulos sejam congruentes, você tem que ter os 6 elementos iguais, 3 lados e os 3 ângulos, tá? Sempre os 6. Mas os casos dizem que não é obrigado sempre ter os 6. Os casos vieram para ajudar a... Eu nem sempre tenho as 6 informações. No caso aqui eu tenho apenas 4 informações, tá? Será que só com essas 4 é possível provar que eles sejam congruentes? Aí é que existem os casos de congruência. Para diminuir de 6 para uma quantidade menor, geralmente 3, tá? Ou 2 ângulos em um lado, ou 2 lados em um ângulo, ou só os lados, né? Ou caso especial, né? Que é aquele do cateto hipotenuso, tá? Então, para que dois triângulos sejam congruentes, eu tenho que ter 6 elementos nele, né? 3 ângulos e 3 lados, tá bom? Mas os casos de congruência vieram facilitar, não precisa ter tanta informação. Uma quantidade menor de informações já seria possível determinar a congruência desse. E aí que surgiram os casos de congruência, tá? Então vamos lá, eu não preciso ter todos os 6, mas eu tenho que ter os casos, não é qualquer 3 elementos que vão dar certo. Os casos são LLL, se eu tenho os 3 lados, eu posso afirmar que os dois triângulos são congruentes. O LAL, se eu tenho um ângulo entre os dois lados, eu também posso provar essa congruência, não preciso dos 6. Se eu tenho ALA, eu também posso provar a congruência. Se eu tenho lado, ângulo, ângulo oposto, eu também posso provar essa congruência. E se eu tiver o caso especial, cateto e hipotenusa, eu também posso provar essa congruência. Tá? Nós temos aqui 5 casos. Fora esse aqui, professor, eu tenho o caso ângulo, lado, lado oposto. Existe? Não. Essa aqui não dá para fazer. Eu tenho ângulo, ângulo, ângulo. Pode? Também não. Não existe esses casos. Os casos que existem são esses daqui
nesta ordem, tá? Se você inventar qualquer outra ordem, não é caso de congruência, ok? Eu tenho o caso lá do lado do ângulo. Pode? Pode não, tá? Tem que obedecer um desses 5 casos aqui de cima. Qualquer outra variação das letras está totalmente errado, tá bom? Então, eu vou tentar encontrar os casos aqui. Bem, eu vou começar. Isso aqui é ângulo, isso aqui é ângulo, isso aqui é lado. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. O lado está no meio dos dois ângulos. Beleza. Mas eu tenho dois lados, então se eu pegar esses dois lados, vou pegar o ângulo que está aqui no meio. Aí o caso seria lado, ângulo, lado. Ok? Então já tenho dois casos aqui. LAL e ALA. Bem, esse triângulo não é retângulo, então não posso usar isso. Esse triângulo não tem os três lados, não posso usar isso. Será que esse caso aqui se aplica? Lado, ângulo, ângulo oposto? Vamos ver. Se eu tenho um lado, o ângulo, e o ângulo oposto a esse lado também é um caso de congruência. Então, consigo visualizar isso aqui também. Então, os três possíveis são lado, ângulo, ângulo oposto. O item correto é a letra C, não é isso? Primeiro lugar, não existe esse caso aqui, tá? Não existe esse caso. Então, qualquer item que tenha esse caso aqui já estaria fora, já teria eliminado 2. Segundo, esse triângulo não tem o terceiro lado. Então, esse caso aqui não dá para ser provado. Aí, fazendo riscar o que não dá, sobra só a letra C. Tá bom? Vamos à próxima questão. Questão 17 diz assim: na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo AEDC. Aqui está faltando as letras, mas deve ser A, B, C e E, DC. Tá? Acho que eu cortei as letras. Determine o caso de congruência e o valor de x e y. Vamos começar do caso de congruência. Quais são as informações que eu tenho com certeza que são iguais nos dois? Esse tracinho aqui me diz que esse lado aqui, vou marcar com o marcador aqui, me diz que esse lado aqui é igual a esse. Então já tem um lado, tá? Esse ângulo marcado aqui é igual a esse ângulo marcado aqui. Então eu também, vou até mudar de cor, esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui, tá? Então aqui agora eu tenho um ângulo, né? E isso aqui também é um ângulo, tá? Vou mudar de cor de novo. E esse ângulo aqui também tem um ângulo lá. Então esse aqui é outro ângulo. Ok? Qual é o caso de congruência que usa dois ângulos em um lado? Será que é o ALA? Não é o ALA, porque para ser o ALA, o lado tem que estar no meio dos ângulos, né? No caso, não está. Então, eu posso dizer, o outro que usa dois ângulos em um lado é o lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, e o outro ângulo é o ângulo oposto ao lado. Ok? Então, esse é o caso de congruência. Professor, mas eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse. Se você sabe que esse ângulo é igual àquele lá, porque eles são opostos pelo vértice, aí você poderia usar a definição de, isso aqui seria outro ângulo, né? Desculpe, ângulo. Então, aí você poderia usar aqui o ALA, nessa posição aqui que está aqui, tá bom? Se você usar o azul, é o ALA. Se você usar o que está da outra, os originais, né, as informações dadas, seria o lado, ângulo, ângulo oposto. Sabendo disso, agora eu consigo descobrir qualquer coisa, né? Que o x, esse ângulo aqui, esse lado aqui é igual a esse, então 2x menos 3 é igual a 15. Que eu vou ficar com 2x igual a 15 mais 3. 15 mais 3 dá 18, dividido por 2, 9. E que o 3y mais 2 é igual a 23, ou seja, 3y é 23 menos 2. 23 menos 2 dá 21.
dividido por 3, 7. São três perguntas. Qual é o caso de congruência e qual é o valor de x e o valor de y. Cuidado para não esquecerem as informações, tá bom? Questão 18. Encontre o caso de congruência e os valores de x e y. Vamos lá, mesma coisa da outra questão. Aqui tem uma letra alfa, aqui tem a mesma letra alfa. Então eu tenho um ângulo em comum a esses dois. Aqui eu tenho um lado Z, aqui eu também tenho um lado Z com a mesma letra, tá? Tem letra? Tem, mas é a mesma. Então, esse lado é igual a esse lado. E eu tenho este ângulo aqui oposto a esse ângulo aqui. Qual é o caso de congruência, né? Aqui não tem mais nenhuma informação. O caso de congruência é o lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Então, o caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Já disse qual é o caso, agora eu vou descobrir quais são os valores de x e y, porque z não dá para descobrir, não diretamente, tá? Para descobrir o valor de x, o 3x mais 5 vai ser igual a quem? Ó, o 3x mais 5 é entre o ângulo azul e o verde. Entre azul e o verde está 38. Então, 3x mais 5 igual a 38. 38 menos 5 dá 33. Dividido por 3 vai me dar 11. E o y, né? Cadê o y? Está aqui, ó. O y está na frente do verde. Quem está na frente do verde é o 26. Então, 2y menos 4 é igual a 26. 2y é 26 mais 4. 26 mais 4 vai dar 30. Dividido por 2, o y é 15. Então, o caso e os valores de x e y. Vamos à próxima. Questão 19. Qual é o caso de congruência desses triângulos e qual o valor de x de A, B e x? Vamos lá. Caso de congruência. Bem, nós temos aqui esse lado é igual a esse lado. Lado. Este ângulo é um ângulo reto. É igual a esse ângulo reto. E o outro ângulo de 26 graus, né? Isso aqui é um ângulo. Isso aqui é um ângulo, isso aqui é um ângulo. Então, pelos casos de congruência, né, o lado está entre dois ângulos. Ângulo, lado, ângulo. Sabendo disso, de cara, sem fazer conta, dá para dizer que o x vale 1,6, certo? E que o A é igual ao B, né? Porque num triângulo, esse ângulo é 90, esse é 90, esse é 28, é 28. Então, o A é igual ao B. Mas como é que eu faço para encontrar o A ou o B? Aí você vai ver o conteúdo anterior, que nós aprendemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Tá? E quando você fizer 180 menos 118, vai me dar 62. Então, tanto A quanto B vão ser 62 graus. Tranquilo? Vamos à próxima. Questão 20. Sabendo que o AB, vou lá no desenho, o AB é congruente com o ED. Isso aqui é um lado, isso aqui é um lado. E que C é ponto médio. O ponto médio divide no meio. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Identifique o caso de congruência. Cadê? Perdi. Caso de congruência e os valores dos ângulos dos triângulos abaixo. Bem, já determinei o caso de congruência. Está faltando só mais um ângulo. Olha, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Certo? O que mais que eu sei que são iguais? Somente, né? Qual é o caso de congruência aqui?
Aí um fala assim, é o caso lado, né? Ou melhor, alguns falam assim, é o caso ângulo, lado e lado oposto. Ângulo, lado e lado oposto, porque aqui é ângulo, aqui é lado, aqui é lado. O problema é que esse caso não existe, né? Então você não pode estar inventando caso. É o L e a L. Também não é, porque para ser o L e a L, o ângulo tinha que estar no meio dos lados, tá? Então não é nenhum desses dois. Mas aí você observa que esse triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, existe o caso especial. E o caso especial é usado quando no triângulo retângulo você tem o cateto e a hipotenusa. Os dois são lados, cateto e hipotenusa são lados. Pronto, esse aqui é o caso especial cateto e hipotenusa. Tá? Sabendo o caso de congruência, agora é só descobrir o valor de x, ou alfa e beta, né? Esse ângulo é igual a esse, tá bom? Então eu tenho que 3α é igual a 2α mais 10. Lembrando que ele quer o valor dos ângulos. Cuidado, tá? 3α menos 2α igual a 10. Alfa é igual a 10 graus. E agora vamos descobrir o beta. 5 beta é igual a beta mais 48. 5 beta menos beta é igual a 48. 4 beta é 48. Beta é 48 sobre 4. Beta é igual a 12 graus. Então, olhando o desenho, tá? Voltando aqui para o desenho. O alfa é 10. Como aqui é 3 vezes 10, isso vai me dar 30. Tá? O beta é 12. Como aqui é 12 mais 48, 12 mais 48, isso vai me dar 60. Tá? Então, esse ângulo aqui é 60 graus, o ângulo A é 30 graus, consequentemente lá no outro triângulo, esse aqui também é 30 e esse aqui também é 60 graus, além do C ser 90 graus, tá bom? Então os ângulos do triângulo são 30, 60 e 90. E a última questão, tá? Na figura, o triângulo PCD é congruente ao triângulo PBA. Falou que é congruente? Determine os valores de x e y e a razão entre os perímetros dos dois triângulos. Lembrem o seguinte, pessoal, ele não está perguntando qual é o caso, ele quer saber qual é o valor de x e y e a razão entre os perímetros de dois triângulos aí. Bem, vamos lá. Esse lado aqui está na frente do ângulo riscadinho. Quem está na frente do ângulo riscadinho é o 28. Então, 3y menos 2 é igual a 28. Eu só não vou fazer o caso aqui? Não, vou não. Por quê? Porque ele não pediu o caso, tá? E como nós vimos em sala de aula, não dá para provar o caso aqui, né? 30 dividido por 3, o y vai dar 10. Para descobrir o x está entre o ângulo marcadinho e sem nada. Entre o marcadinho e sem nada, né, nós temos de um lado 3x e do outro 2x mais 16. A equaçãozinha básica vem para cá, x igual a 16. Bem, descobri o x e o y. Só que ele quer a razão entre os seguintes perímetros. Detalhe, tá? Eu vou colocar aqui por cor. Esse lado aqui. Se esses dois triângulos são congruentes, esse lado é igual a esse. Trabalhar com cor, tá? Obrigatoriamente, esse lado vai ser igual a esse. E, para terminar, esse lado aqui tem que ser igual a esse. Certo? As três corzinhas aí. Verde, amarelo, azul e branco. Ficou lindo. Agora vamos à pergunta final, que ele quer a razão entre os perímetros. Eu vou apagar essas cores aqui e marcar os dois perímetros. Triângulo PCA. PCA. Ele quer saber a razão entre esse perímetro e o triângulo PBD. PBD. Tá? Ele quer saber a razão entre esses dois perímetros. Note que esses dois triângulos são congruentes, tá? Esses dois triângulos são congruentes, eles têm os mesmos lados, tá bom? Se eles têm os mesmos lados, eles vão ter o mesmo perímetro. E quando eu faço a razão entre dois números iguais, né, dois perímetros iguais, a razão entre dois números iguais
é sempre igual a 1. Ok, pessoal? E vamos um extra aqui, vou fazer a correção do trabalho das questões que já foram passadas, tá bom? Transforme, primeira questão fala o seguinte, transforme em única potência aplicando as propriedades das potências. Então, nosso trabalhozinho, vamos aplicar aqui a propriedade das potências, né? Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, nada mais. Letra B, aqui é uma divisão, divisão você vai subtrair 5 elevado a 5. A letra C é uma potência de potência, onde você vai multiplicar 20. A letra D é tudo junto e misturado, então você vai aplicar todas as propriedades, tá bom? Então você vai fazer primeiro os parênteses, que vai dar 6, porque é potência de potência. Depois, pela ordem, você vai multiplicar as potências de mesma base, no caso, somar os expoentes. E por fim, você vai dividir as potências de mesma base, no caso, você vai subtrair. Tranquilo? Vamos à segunda questão. Muito difícil. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada, por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 125 é 15. Por quê? 15 ao quadrado é 225. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 49 é 7. Números que estiverem na forma decimal, eu aconselho que vocês transformem em fração. 4 algarismos após a vírgula, 4 zeros depois do 1. Raiz de 64 é 8, raiz de 10.000 é 100. Voltou para a forma decimal, 8 centésimos. Ok, pessoal? Questão número 3. Resolva as expressões. Nós temos aqui 2 vezes raiz de 9 mais 3 vezes raiz de 16. Então, 2 vezes a raiz de 9 mais 3 vezes a raiz de 16. 6 mais 12, 18. Letra B, 3 elevado a menos 1, 1 sobre 3. Menos raiz quadrada de 1 sobre 100. Raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10. Somar frações, nós temos que tirar o MMC. São primos entre si, produto deles. Você vai dividir no denominador e multiplicar no numerador. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1, 10. 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1, 3. Isso aqui dá 7 sobre 30. Ok? Vamos ao próximo. Questão 4 diz assim. Na imagem a seguir, sabemos que AB é 15. Então, procuro o AB. Cadê o AB? Está aqui, ó. O AB é 15. DC, DC. Do D até o C é 10. AC, AC, 3x menos 2. E DE, 4y mais 3. DE 4y mais 3. Então, determine x e y e o caso de congruência, né? Vamos começar pelo caso. Eu sei que esse aqui é igual a esse. Tá? Isso aqui representa um lado. Ah, não posso usar ângulo, né? Não posso usar letra, aliás. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E eu sei que esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Ah, é o caso especial? Não, porque na hipotenusa tem letra. Então, pela ordem das letras que tem aqui, o caso é o ALA. E se o caso é o ALA, eu posso afirmar que 3x menos 2, que está na frente do ângulo reto, né, vai ser igual a 10. 3x igual a 10 mais 2. X igual a 12 dividido por 3, que é 4. E o y, 4y mais 3, é igual a 15. 4y é 15 menos 3. 15 menos 3 dá 12, dividido por 4, isso vai me dar 3. Então, x é 4 e y é 3. Próxima questão. Entre quais inteiros estão os números abaixo? Né? Raiz de 10. 10 tem raiz? Não. Quem é que tem raiz menor do que 10? Então, 9.
Qual é a raiz de 9? 3. Pronto, está entre 3 e 4. 60 tem raiz? Tem não. Quem tem é 64, né? Então você sabe o que vem depois. O que vem antes tem que ser o 7. 320 tem raiz? Tem não. Vai tentando, né? 15 ao quadrado, 225, é pouco. 16 ao quadrado, 256. 17 ao quadrado, 289. 18 ao quadrado, 324. Opa, esse aqui passou. Então 18 é para mais e o 17 é para menos. Está entre 17 e 18. Questão número 6. Uma folha de caderno tem área de 6 decímetros quadrados. Calcule o valor aproximado por falta com uma casa decimal da medida do lado dessa folha. Como já foi falado várias vezes, o lado é a raiz quadrada da área. Então, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada de 6. 6 tem raiz quadrada? Tem não. Quem é menor que 6 tem raiz quadrada? 4. Qual é a raiz de 4? 2. Pronto. Nós sabemos que nossas tentativas ficarão entre o 2 e o 3. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Eu sei que 2,5 é 6,25. Passa. 2,4 é 5,76. Falta. Então, a raiz de 6 está entre os números, né? O 6 está entre 576 e 625. Consequentemente, a raiz de 6 por falta vai ser aproximadamente 2,4. Ok, pessoal? Próxima questão, 30. Ou 7, desculpa. Através da fatoração, diga quais dos números abaixo são quadrados perfeitos e tire suas raízes, né? Dos que forem quadrados perfeitos, tá bom? Então vamos pegar e fatorar todos os números que tem aqui. 228 por 2, 144. Vou mudar de cor aqui. Tá? Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. A forma fatorada dele tem 1, 2, 3, 4, 5. 2 a quinta vezes 3 ao quadrado. É um quadrado perfeito? Não. Então não vou tirar a raiz. Vamos para o próximo. 14.400 por 2, 7.200 por 2, 3.600 por 2, 1.800 por 2, 900 por 2, 450 por 2, 225, não dá por 2, por 3, 75, por 3, 25, por 5 é 5, por 5 é 1. Contando aqui um monte de 2 que aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. 1, 2, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. É um quadrado perfeito? É um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 14.400 vai ser a metade desses expoentes. Né? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. É a raiz quadrada de 14.400. Ok? Lembrando que eu estou fazendo por fatoração. Próximo número que eu vou fatorar, 326. Por 2 vai dar 163. 163 não dá mais por 2. 163 é primo, como eu disse, né? Só dá por 163, que vai dar 1. Tá bom? Então isso aqui é 2 vezes 163. Os expoentes são todos ímpares, ele não é um quadrado perfeito. Próximo número, 576. Por 2, isso aqui vai dar 2. Sobra 1, 17 dá 8, 8. Aí a vantagem que está aqui, né? Para quem está entendendo, se aqui tem 2 a quinta, se eu colocar mais um 2, é lógico que vai dar 2 a sexta, né? Eu poderia pegar muito bem esse resultado e usar para o próximo número. Conte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aqui, que é o número anterior, eu tinha 5. Aqui eu vou ter mais um 2, então eu vou ter 2 à sexta e 3 ao quadrado. Que quando eu for tirar a raiz quadrada de 576, é a metade, é 2 à terceira vezes 3, ou seja, 8 vezes 3, vou colocar aqui embaixo, né? 8 vezes 3, isso vai me dar 24, ok? Próxima questão, ele quer saber qual é o caso. Ó, lado, vou colocar só as letrinhas. Então aqui, ó, isso aqui é um lado, tem um lado lá do outro lado. Isso aqui é um ângulo, tem um ângulo lá do outro lado. Isso aqui é outro lado, tem o mesmo lado lá do outro lado, né? Lado lá do outro lado, no outro triângulo. Então o caso é LAL. Isso aqui é um lado, tem um lado no outro triângulo. Isso aqui é um ângulo, tem o ângulo no outro triângulo. Isso aqui é o ângulo que está oposto ao lado. Então, o caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Isso aqui é um lado. Isso aqui tem o mesmo lado no outro triângulo. Isso aqui é outro lado, isso aqui é outro ângulo. Isso aqui é um ângulo, aqui é um ângulo. Porém, contudo, entretanto, todavia, não existe caso lado, aliás, ângulo, lado, lado oposto, né? Olha, o triângulo é retângulo. Então, esse aqui vai ser o caso cateto. Hipotenusa, tá? Caso especial. E a nossa última questão, na figura os dois triângulos aqui, ó, ABC. O triângulo ABC é esse aqui, tá bom? Ó, ABC. E o triângulo ABD são congruentes. Calcule x e y, determine o caso. Bem, eu vou fazer o desenho dos dois triângulos. Vou tentar fazer um pouco mais bonitinho aqui, ó. O triângulo A é horrível usar esse riscadorzinho aqui. A, B, C. E o triângulo A, B, D. Esses triângulos são congruentes, está afirmando o enunciado, ele quer saber por qual caso de congruência. Pessoal, se eu desenhar esses dois triângulos aqui do lado, certo? Separados de preferência, aqui é o A, aqui é o C, aqui é o B, aqui é o B, aqui é o D. Então, esse ângulo aqui tem o mesmo aqui, tá? Aqui tem um tracinho, aqui também um tracinho. Ah, mas tem letra, mas tem tracinho. O importante é o tracinho. Aqui tem tracinho, aqui está tracinho. E esse lado aqui é comum a esse aqui. Eu posso provar a congruência aqui por vários fatores. Poderia ser L, 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 porque eu tenho os três lados. Ó. Podia ser lado, ângulo, lado, porque eu tenho lado, tenho um ângulo e tenho um lado, certo? E pode ser o caso especial cateto e hipotenusa, porque eu tenho o cateto e a hipotenusa aqui nos dois triângulos, tá bom? Então posso usar esses três casos de congruência. Sabendo disso, para finalizarmos nossa correção, o 3x mais 10 é igual a 10, que vai ficar 3x igual a 10 menos 1, 10 menos 1 dá 9, dividido por 3, o meu x vai ser 3. E o y, que é o mais difícil de todos, né? O y está aqui num tracinho. Quem está num tracinho, 6. Então a resposta, qualquer um desses três casos que você usar está certo. E o y vale 6. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e boa prova.